Olá, povão, tudo bem? Eu falo muito aqui nesse canal de aba, né? E as pessoas falam assim, mas me dá um vídeo aí para quem está iniciando, global, que explica o que é aba. Eu falei, caramba, não tenho esse aí. Mas agora vai dar certo, eu vou gravar esse vídeo, eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês, para fazer essa abordagem geral do que é a tal da terapia aba. Então fica aí porque eu vou explicar como é que é o processo, para você visualizar como que acontece. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, disso que as pessoas chamam de terapia aba, tá bom? Então fica aí. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz meu pós-doutorado no Departamento de Psicologia da UFSCar e minha área de pesquisa é autismo e práticas baseadas em evidências, inclusão escolar e, claro, isso tudo tem muito a ver com análise do comportamento aplicada, né, com a ABA. Então vamos lá. ABA é a sigla de Applied Behavior Analysis. Em português é análise do comportamento aplicada. Então, em português a sigla ficaria ACA, mas a gente usa a sigla do inglês, né? Isso está estabelecido, digamos, historicamente. Embora tenha alguns autores que usam ACA, eu já vi. Mas enfim. Então, nós estamos falando de uma ciência aplicada. Veja aí as outras ciências. Tem química, física, biologia. Por exemplo, a química tem toda uma área aplicada. Por exemplo, a área de produção de medicamento, de alimentos. É uma área aplicada de uma ciência, né? Aqui nós estamos falando da mesma coisa. Então essa ciência ela tem 3 ou 4 braços, né? Alguns autores falam em 4. Quais são esses 3 braços? Tem o behaviorismo radical, que é a filosofia que fundamenta, né? Tem a análise experimental do comportamento, que é aquele campo que estuda os processos básicos do comportamento, como que os organismos se comportam, especialmente os seres humanos. Você tem a análise do comportamento aplicada, que é o campo de pesquisa de como que esses conhecimentos experimentais podem ser utilizados para melhorar a qualidade da vida humana. E eu não estou falando só de autismo, estou falando de qualquer mudança comportamental, tá? E você tem a área de serviços. Tem gente que põe essa área aplicada incluída de serviços, mas tem os autores que dizem que a de serviço é uma outra área. É quando essas evidências aplicadas ficam disponíveis para a população que quer ou contratar ou se servir no serviço público, né? A área de serviços dessa área aplicada. Então, se eu fosse fazer assim, uma comparação, assim, não é uma boa comparação, né? Mas só para aproximar aqui para vocês, né? A análise do comportamento aplicada, né, estaria para a análise experimental, talvez como a engenharia está para a física. A física ela conhece a realidade, todos os fenômenos, as leis da física, aí o camarada vai lá e aplica aquilo, né, estuda como aplicar aquilo para fazer intervenções no mundo. Nesse caso é para fazer intervenções para comportamentos socialmente relevantes, no caso da aba. Então, esta é uma ciência que utiliza dos conhecimentos básicos para melhorar a qualidade da vida humana, certo? Bom, esta ciência tem uma excelente evidência científica para várias condições, mas ela é mais conhecida pela intervenção em autismo, né? No transtorno do espectro autista, que envolve aí as condições aí que antigamente tinha o Asperger, transtorno desintegrativo da infância, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação. Então todo esse quadro aqui pelo qual é mais conhecido, digamos assim, né? Bom, como é que funciona uma intervenção baseada nesta ciência para pessoas com transtorno do espectro autista? Bom, aí veja, tudo que eu vou falar aqui engloba tanto o autismo quanto a deficiência intelectual, né? Porque na verdade esses processos são para transtornos do neurodesenvolvimento. Esses dois estão na mesma categoria. A primeira coisa que se faz é uma avaliação. A avaliação envolve ouvir os pais, ouvir a própria pessoa com deficiência e fazer uma avaliação do comportamento dele, de todos os comportamentos. O que as pessoas estão procurando, o que o analista do comportamento, que é a pessoa que faz essa avaliação, que faz o planejamento, o que ela está procurando ao fazer essa avaliação? Ela está procurando 2 coisas. Ela está procurando quais comportamentos estão em excesso. O que é um comportamento em excesso? É tudo aquilo que prejudica o indivíduo. Então, por exemplo, ele chega na escola e ele grita 4 horas na escola. Obviamente, isso é um comportamento em excesso. Traz um prejuízo para ele, né? Então, isso vai ser avaliado, vai ser mensurado. Ele se bate, se machuca. Isso é um comportamento em excesso, que seria melhor se estivesse ausente ou em baixa
frequência, né? Nesse caso de se bater, com certeza ausente. Então a gente vai analisar todos esses comportamentos, todos que estão em excesso, né? Para avaliar, para a gente poder intervir para reduzir ou eliminar esses comportamentos. Tem comportamento que ele não necessariamente ele é um comportamento que traz prejuízo, mas em excesso ele pode trazer. Então, por exemplo, um indivíduo que vai, dando um exemplo aqui bem extremo, né? Um adolescente com autismo, um menino ou uma menina que se masturba. Se masturbar não necessariamente é um comportamento ruim, mas na sala de aula, é péssimo, péssimo. Traz prejuízos sociais gravíssimos, né? Prejuízos acadêmicos, né? E acaba implicando em prejuízos acadêmicos. Portanto, é um comportamento em excesso. Ele não precisa ser eliminado, ele precisa ser adequado ao contexto, que seria um contexto de uma situação de intimidade, num quarto, um banheiro, uma coisa assim. Então, isso é que são os comportamentos em excesso. Nessa avaliação também se avalia quais são os comportamentos que estão em déficit, ou seja, comportamentos que deveriam estar presentes e não estão. Qual é o parâmetro para dizer se o comportamento deveria ou não estar presente? Né? Existem dois parâmetros aqui. Um parâmetro é aquilo que nós chamamos de marcos do desenvolvimento. Eu sei que a gente acha que a gente é muito especial. A gente é uma espécie, entendeu? É Homo sapiens. E essa espécie tem o seu desenvolvimento esperado, principalmente nos primeiros anos de vida, né, que são próprios da espécie. Por exemplo, uma criança de 2 anos fala frases. Né? Se ele não fala frases, ele fala só palavra, então ele está abaixo desse marco do desenvolvimento da idade dele. Se ele não fala nada, ele está mais abaixo ainda, então o caminho é mais longo aqui. Né? Então a gente vai olhar esses marcos do desenvolvimento e vai avaliar qual é a distância do comportamento desse indivíduo desses comportamentos esperados. Pode ser que em alguns domínios ele tenha um comportamento esperado ou até superior, mas em outros ele tenha um comportamento bem abaixo daquilo que era esperado para a idade. Então causa um desequilíbrio que traz prejuízos para a vida dele. Bom, então este é um parâmetro. Este parâmetro já está muito bem descrito em vários protocolos de avaliação. Tem vários protocolos de avaliação utilizados em ABA que já trazem ali os marcos do desenvolvimento. Mas existem outros critérios, outras balizas que não são marcos do desenvolvimento. Elas são contextuais, né? Elas dependem de outros fatores. Por exemplo, com qual idade um indivíduo deve aprender a fazer compra no mercado? Isso não é um marco do desenvolvimento. Isso é uma questão contextual da nossa vida no Brasil, 2020, no Ocidente, né? Então, em que idade um adolescente, ou uma criança, ou adolescente, não sei, vai ao mercado comprar coisas? Esse menino não vai, ou esse adolescente, ou esse homem, esse adulto não vai. Um adulto, ele deve ser capaz de ir ao mercado e comprar o que ele quiser. Fazer a compra, pagar, pegar o troco. São habilidades que podem ser complexas. Então, a gente vai avaliar baseado num critério contextual. Né? Pegar um ônibus, descer em tal lugar. Ou seja, tem vários critérios que não são baseados nos marcos de desenvolvimento, são baseados em contexto, né? São baseados em critério. Né? Aí a gente tem que avaliar qual é o contexto para ver se ele consegue desempenhar aquelas coisas para a autonomia daquele indivíduo. Então, primeira fase de uma intervenção baseada em ABA, a avaliação. Certo? Aliás, um outro exemplo muito bom de contextual é a escola. Quais são os comportamentos adequados para a escola? Então ele tem que ir para a sua sala, sentar, esperar, prestar atenção na professora. Ele tem que, quando a professora pedir para ele fazer uma atividade, ele tem que fazer a atividade. E, enfim, tem que pegar a sua comida lá durante o recreio, comer, intervalo, né? Agora não fala mais recreio na minha época falava recreio, no intervalo, comer. Então, tem uma série de habilidades aí a depender do contexto. Então a gente faz a avaliação. E aí você sabe, numericamente, mensurando, tá? Quais os comportamentos que estão em excesso e que precisa se planejar coisas para reduzir, quais os comportamentos estão em déficit e a gente precisa planejar para poder ensinar. Essa é a primeira fase de qualquer intervenção baseada em ABA. A intervenção, gente, ela pode ser baseada nessa ciência e ela ser para um comportamento só. Ela é uma coisa bem específica, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da, vamos dizer assim, terapia ABA de modo geral, ou da intervenção baseada em ABA de modo geral. Tá? Essa coisa global que vai realmente avaliar o indivíduo como um todo.
para fazê-lo avançar como um todo, tá? Bom, depois que eu fiz essa avaliação, o que eu vou fazer? Eu vou definir os objetivos. Quais os objetivos eu vou ter com aquele indivíduo? Só que quando eu faço a avaliação de déficit, normalmente aparece uma série de coisas, e excesso também. Um monte de habilidade que são importantes serem desenvolvidas. Como é que eu escolho essas habilidades para fazer um objetivo? Eu escolho, primeiro, eu preciso combater aqueles comportamentos que trazem prejuízo grave para o indivíduo e que vão impedir de eu ensinar. Então, se o indivíduo se bate gravemente, né, de uma maneira forte, é claro que essa é a minha prioridade total, porque isso traz um risco iminente a ele. Então, esses excessos, aqueles que forem mais complicados, que trouxerem mais perigos, com certeza eles são prioritários. Mas, de um modo geral, quando eu vou escolher o que eu vou ensinar, os comportamentos em déficit, eu tenho um critério que nós chamamos de cunha comportamental, ou cúspide comportamental. Eu não vou conseguir explicar muito aqui, porque é um conceito complexo, mas, para ser assim, bem resumidão, assim, são as habilidades que, se eu ensinar, dá acesso a ele a novos contextos, a novas contingências, a novas oportunidades de aprender outras coisas e de ter acesso a novos reforçadores. Por exemplo, imitação. Se o indivíduo aprende a imitar, ele vai aprender a imitar várias coisas, ele pode aprender várias habilidades por meio da imitação. Veja como a imitação abre portas, vamos dizer assim. Então, a cunha comportamental é aquilo que mais abre portas. A alfabetização é uma super cunha comportamental, porque aí eu consigo ler manuais, ônibus, coisas no mercado, livros. Eu posso aprender milhares de coisas por conta de uma primeira aprendizagem, que é a alfabetização. Então, isso é uma coisa que tem que levar em consideração, as cunhas comportamentais. Quais os comportamentos são mais capazes de abrir portas. Mas não basta isso, tem uma outra coisa importante, que são os pré-requisitos. Como é que eu vou ensinar um menino a alfabetização se ele não sabe, não tem compreensão auditivo-visual nenhuma? Não tem como. Então, eu priorizo, claro, as cunhas comportamentais, mas pensando aqui numa hierarquia. Eu tenho que pensar que primeiro eu tenho que aprender um comportamento, para depois aprender outro, para depois aprender outro, para depois aprender outro, quando um é pré-requisito para o outro. É como se eu disser assim, ele não fala, ele é um menino, ele não fala nada, ele não vocal, só que ele tem 2 anos, então ele deveria falar a frase. Então eu vou ensinar ela a falar a frase. Calma aí, primeiro tem que ensinar a falar a palavra. Talvez antes, talvez sílaba, depois palavra, depois frase. Então é isso que eu tenho que pensar em termos de ensinos hierárquicos. Tá? Então eu vou estabelecer esses objetivos, considerando as hierarquias comportamentais e considerando as cunhas comportamentais. Esses objetivos não podem ser vagos, tipo assim, desenvolver as habilidades sociais, valorizar o cognitivo. Não, o objetivo, quando a gente fala de aba, lembra, gente, aba é diferente de outras coisas que vocês já viram. Aba é ciência. Ciência não trabalha com coisa que você não mede, com coisa que você não mensura. Né? Então, o objetivo, ele é claro, ele é mensurável. Então, por exemplo, eu tenho um objetivo que é o seguinte, sustentar o olhar por pelo menos 2 segundos quando chamado pelo nome, pelo menos em 90% das vezes, em 2 dias seguidos, sendo chamado por pelo menos 3 pessoas em 3 ambientes, até outubro. Esse é um objetivo, por exemplo, de contato visual. Isso é um objetivo. Não é assim, aumentar a interação social. Isso não é um objetivo, isso é uma frase de autoajuda, assim, uma coisa, né, uma carta de intenção. Então o objetivo é isso. Então eu fiz a avaliação, escrevi os objetivos. Ok? Terceiro passo, programação. Como é que eu vou chegar a esses objetivos? Os objetivos são de longo prazo e de curto prazo, e pode ter de médio prazo. Então vamos pensar no curto prazo agora, que ao sendo acumulado, chega no de longo prazo. Por exemplo, um menino bate a cabeça. Então, meu objetivo comportamental não bater a cabeça nenhuma vez por 3 dias, mesmo em situações em que o indivíduo normalmente bate. Digamos que eu fiz uma avaliação funcional, que é imprescindível, e que ele bate no momento em que ele quer alguma coisa. Então, o meu objetivo ele é que ele não bata a cabeça como mando e que ele faça esse pedido através de cartão ou vocalmente, por exemplo. Então eu quero 0 do comportamento bater a cabeça. Esse é um objetivo de curto prazo. Bom, e aí eu vou fazer a programação, que são os programas de ensino para esses objetivos. Qual é o programa de ensino que eu vou começar agora
para que ele zere o comportamento de bater a cabeça e para que ele me peça, passe a pedir, ao invés de bater na cabeça, entregando um cartão ou falando. Então tem que estar descrito lá no programa, fazer isso e aquilo, desce daquela forma. A aba tem um negócio chamado 7 dimensões. Depois eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. Eu vou botar aqui no card aqui, depois vocês veem, se quem quiser, né? E aí uma das dimensões é a que a gente chama de tecnológica, ou seja, a descrição desse programa, ela tem que ser muito bem detalhada, clara, de modo que as pessoas entendam e saibam exatamente o que é para fazer. Então tá escrito lá, para eliminar o comportamento de bater a cabeça, por exemplo, tem lá o programa. E aí esse indivíduo, numa intervenção baseada em aba, vai ter vários programas, 8, 10, 15, 12, depende da carga horária, depende do quão difíceis são aquelas habilidades, depende de um monte de coisa, da necessidade da criança, então depende de tudo isso. Então vamos imaginar que ele tenha 10 programas, tá? Um programa para ele não bater a cabeça, um programa para ele aprender relações de identidade, um programa de atenção compartilhada, um programa de imitação, um programa de não sei o que, tudo isso. E aí nesses programas você tem uma folha de registro, você tem folhas de registro. Nessas folhas de registro, toda tentativa é anotada. Então anota-se ali se ele fez sozinho, independente, se ele fez com ajuda, se ele não fez, se ele não conseguiu iniciar a interação, tem casos que isso pode acontecer e outros casos não tem essa possibilidade, e erro. Mesma coisa, tem casos que dá para acontecer e tem casos que não dá. Os protocolos de registro, eles variam, mas todos têm protocolo de registro, certo? Se é aba, tem registro. Porque se é ciência, eu meço e eu tenho certeza, eu tenho clareza, eu tenho precisão do que eu estou fazendo. Não é uma coisa, né, é assim, eu acho que ele está melhorando. Isso não existe quando a gente está falando de aba, tá bom? Então até esse é um critério. Se não tiver tendo registro de tudo minuciosamente, não é aba, tá? Porque tem muita gente aí fazendo coisas que não são aba como se fosse. Bom, então eu já falei de alguns processos. Avaliação, objetivos, programação. Quando um programa, os programas eles têm um critério de aprendizagem. Então, vou imaginar que eu tenho um programa de imitação. Então eu falo assim, o critério de aprendizagem é o seguinte: quando o indivíduo imitar pelo menos 90% de movimentos novos em pelo menos 2 dias consecutivos, eu considero que ele tem um comportamento que nós chamamos de imitação generalizada. Então ele aprendeu esse comportamento. Aí eu vou pegar esse comportamento, digamos que eu vou botar ele em manutenção, por exemplo, uma vez por semana, certo? Durante um certo tempo. Então eu tenho um critério, só que aí no lugar dele vai entrar um outro comportamento, um outro ensino, outro programa de ensino para outro comportamento. E aí eu vou subindo aqui na escala da hierarquia dos comportamentos. Até, tomara, né? Nem todo mundo chega nisso, mas esse é o objetivo, perseguir aqui os marcos do desenvolvimento. Ou perseguir a plena funcionalidade naquela habilidade que ele está desenvolvendo, né? Fazer compra, pegar ônibus, sei lá, o que quer que seja. Bom, normalmente funciona assim, tá? Agora, isso que eu vou explicar aqui agora vai variar de empresa para empresa, de profissional para profissional. Eu sou sócio de uma empresa, de uma clínica chamada Clínica Lunaba, que a gente presta serviço de intervenção baseada em aba, ou de terapia aba. Então eu vou falar como nós fazemos. Não quer dizer necessariamente que tem que ser assim, tá? Pode ser diferente. Então alguém numa cidade contrata a Lunaba, vai lá um supervisor, uma pessoa com mais experiência, mais formação, né? E faz toda essa avaliação, escreve os objetivos, escreve a programação, tem as folhas de registro, ou seja, faz todo esse plano, né? Esse plano terapêutico, ou plano de ensino individualizado. E aí uma pessoa é treinada para implementar. Às vezes é a mãe ou o pai, às vezes, normalmente é uma coisa que a gente chama de ou aplicador de intervenção baseada em aba, ou um AT, que normalmente é uma pessoa recém-formada ou estagiário. Não há problema que este indivíduo seja uma pessoa iniciante, esse aplicador, né? Seja uma pessoa sem uma formação mais elevada. Inclusive, vou colocar um estudo aqui para vocês, eu sei que às vezes gera dúvidas. Né? Esse estudo aqui ele é uma revisão de mais de 31 estudos randomizados. De 31 estudos randomizados, ou seja, é uma força de evidência enorme. Né? Então vai lá, treina aquele indivíduo, para ele implementar todo dia aqueles 10 programas. E aí, foi esse exemplo que eu dei dos 10 programas, né? Então, aquele processo vai acontecer todos os dias.
Todos os dias. Quantas horas que é? Esse é um outro aspecto. Depois, se vocês quiserem, posso fazer um vídeo só sobre isso. Se vocês tiverem interesse, coloca no comentário. Mas uma intervenção baseada em aba não é de 2, 3, 4 horas por semana, porque não funciona. Porque aba é uma ciência comprometida com o que a gente chama de evidência, prática baseada em evidência. Se uma coisa não funciona, um analista do comportamento tem a obrigação ética de não entregar isso, né? Claro, eu não estou falando de uma intervenção focal em um comportamento específico, eu estou falando dessa intervenção global. Então ela só pode ocorrer em muitas horas, tipo de 25, 15 horas no mínimo para começar a brincar, até 40 horas, dependendo do caso. Né? Então ela é uma intervenção muito intensiva, com certeza. Bom, então esse indivíduo vai lá todo dia e vai implementar essas 10 horas aí. Essas 10 horas não, esses 10 programas. Bom, acontece que toda vez que ele implementa, ele registra. Ao final dessa semana, ou em algum momento dessa semana, ele tem uma supervisão, e esse supervisor, que normalmente é a pessoa que avaliou, vai olhar esses gráficos, vai olhar esses dados e vai tomar decisões, certo? Essa supervisão normalmente acontece online, isso é assim que normalmente acontece. Bom, então o indivíduo, ele abre lá o Skype, vê lá o estagiário, o AT e fala, olha, aí como é que foi? Daí ele vai falar, deixa eu ver um vídeo, ele pode ver vídeo, pode fazer ao vivo, né? Faz aí que eu quero ver. Ele implementa a intervenção para ver se está tudo certo, ele vê os dados, ele faz uma inspeção visual nesses gráficos, tem que ter gráfico, a aba tem que ter gráfico, ok? E aí ele vai tomar algumas decisões, qual decisão ele pode tomar? Ele vê os gráficos e a criança não está avançando. Ele pode dizer assim, olha, alguma coisa está errado. Então ele vê um vídeo, ele vê o cara aplicando e diz, você está aplicando errado, vamos corrigir. Isso é uma hipótese. Outra hipótese, o menino não está avançando, o planejamento está errado. O próprio analista do comportamento planejou errado. Normal, qualquer pessoa passa por isso. Isso é absolutamente... Isso acontece. Bom, então ele fala assim, você está aplicando certo, mas se ele não está avançando, então o meu planejamento está errado. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas vou repetir isso muitas vezes. A análise do comportamento é uma ciência. Então, nesta ciência existe um corpo de evidências. Então, o que a gente sabe é que toda criança aprende. Se ela não está, toda pessoa aprende. Se ela não está aprendendo, então o planejamento é que está errado. Então, se o indivíduo está implementando certo, esse planejamento está errado. Então, ele pode trocar aquele programa, fazer outra estratégia. Ou outra possibilidade, a criança avançou, mas não o suficiente. Gente, eu estou falando tudo criança, porque é hábito que a maioria que recebe a intervenção é criança, mas é a mesma coisa para adolescente e adulto, tá? Aquela pessoa avançou, mas não o suficiente para atingir o critério de aprendizagem. Portanto, continua, está avançando, está no caminho certo, toca o barco. Ou ele pode tomar uma outra decisão, ele avançou tanto que ele já atingiu o nível, o critério, então agora no lugar deste programa a gente vai colocar um outro programa, um programa superior. Então, por exemplo, vamos imaginar que é imitação motora grossa com objeto. Então vamos pôr imitação motora grossa com corpo, vamos pôr imitação motora fina, vamos pôr imitação de movimento fonoarticulatório, eu vou avançando. A intervenção ela é muito dinâmica, né? Ela vai se construindo no decorrer do tempo, certo? E aí neste processo vai aí normalmente alguns meses. E aí as empresas têm diferentes políticas. Nós, na Luna, de modo geral, gostamos de voltar a cada 3 meses para fazer uma nova, um novo abordagem presencial, né? Mas também depende do contexto da família, tudo isso, né? Eu sei que tem algumas que fazem isso semestral, tem outras que fazem em outras periodicidades, não é uma regra, assim, o tempo em que essas coisas devem acontecer. Bom, nessas supervisões em que o analista do comportamento, o supervisor, conversa com a AT, os pais muitas vezes participam. E também é a mesma coisa, varia de política de empresa para empresa. Na Luna, por exemplo, os pais podem participar, né? Então eles podem participar de todas, porque essa é uma característica da aba, transparência. Mas não necessariamente eles participam, pode participar, pode não participar. Mas tem muitas vezes também que eles são orientados. Por quê? E aí vem um outro elemento fundamental da análise do comportamento aplicada, da aba. A intervenção é quando o indivíduo vai aprender a habilidade. Mas aquela habilidade não é para ele apresentar ali, não tem nenhuma função para agradar o AT. Para quê? Para agradar o analista do comportamento.
é para modificar a vida dele. Então o objetivo nosso é a generalização, é que ele use isso na vida dele no dia a dia. Então é muito importante que os pais sigam aquela mesma lógica, sigam aquela linha, por exemplo, para lidar com um comportamento inadequado ou para evocar um certo comportamento que ele está aprendendo ainda. Então os pais serem orientados é parte do processo. Os pais têm que participar do processo. Do contrário, é muito improvável que isso tenha um efeito positivo, expressivo para a vida daquela criança fora daquele ambiente de ensino, né, na vida dele de modo geral. Então, isto é que é intervenção baseada em ABA. Isto é que é a intervenção com melhor evidência para autismo. Pode ter muitas diferenças, né, existem muitas rotas para fazer isso, mas de um modo geral, esse é o caminho que é seguido, que é adotado. Tem situações, por exemplo, em que a criança, ao invés de receber essa intervenção em casa, ela recebe na clínica, né? Tem um ambiente clínico, que pode ser um ambiente com vários espaços. Existe situação em que isso acontece na escola, né? Então, inclusive, eu acho que isso é uma coisa sensacional. Se as escolas adotassem, imagina que isso acontecesse na escola. A criança chega na escola, passa por essa avaliação, estabelece os objetivos, estabelece os programas, os processos de registro, o acompanhante da criança na escola implementa junto com todas as pessoas, os pais são treinados, são orientados para também incorporar isso, ou seja, a gente conseguiria chegar aí a todo mundo, né? Porque o serviço universalizado no Brasil é a escola. Então esse, inclusive, é um elemento que eu acho muito importante do processo ideal, vamos dizer assim, o processo com a melhor evidência hoje em inclusão escolar, tá bom? Um grande abraço, galera. Eu espero ter sido claro, que desculpa que o vídeo acabou ficando longo, né? Mas, enfim, é um assunto realmente complexo. Agora, se você assistiu até agora o vídeo, é que você tem interesse nesse assunto, né? Para você aprender muito mais, tem uma dica aqui forte para você. Vai aqui, se inscreve no canal, clica no sininho aqui, ó, e põe todos, para você receber todos os vídeos, receber aqui uma notificação. E aí, muitos vídeos aqui eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou colocar aqui, na tela final, um vídeo que eu falei sobre 15 coisas que funcionam para autismo, em que eu falei dessas evidências, por que a gente fala tanto de ABA, por que tem a melhor evidência, mas aqui vocês vão poder ver com mais detalhe. E eu vou colocar aqui para vocês também um outro vídeo bem interessante, porque surgem muitas desconfianças assim sobre mas não é negócio de ficar comprando criança, então eu não quis explorar aqui como é que é o processo de ensino, porque eu queria falar do processo global. Então aqui nesse vídeo, é comprar a criança, vocês vão poder refletir um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Um grande abraço, tchau!